Vou falar um pouquinho aqui para a gente sobre os acabamentos. Por quê? Os acabamentos não é uma coisa complicada, tá? Então, é mais um norte que a gente dá aqui. São uns macetezinhos mesmo que a gente dá para vocês otimizarem os projetos visualmente de vocês. E porque com isso vocês já vão. Eu sei que vocês vão finalizar esse projeto mesmo com calma na semana, monta o nicho com calma. Então, vocês já vão conseguir deixar essa cozinha pronta, questão visualmente de materiais, né? Então, vamos lá, vocês estão vendo a minha tela aqui? A gente já falou, né, que aqui em cima a gente tem os módulos, ou talvez a gente falaria de objetos, né? Onde a gente traz volumes, de repente, também, onde a gente traz aqui para o projeto para poder interagir com eles. Então, aqui a gente tem todo tipo de modulação, tanto da marcenaria, né, das coisas que vão ser orçadas, como também das coisas decorativas. Então, até agora, se for ver, a única decoração que a gente colocou aqui foi uma cuba, né? Mas vocês já podem começar a montar o projeto de vocês aí, colocando os eletrodomésticos, a geladeira, a coifa, o cooktop, que vocês vão prender na pedra também. E aí a gente tem dois caminhos para as coisas de decoração. Primeiro é a aba Decore. Há uns anos atrás, essa aba ela só tinha coisa feia, horrorosa. Mais recentemente, o Promob mudou bastante. Eu gosto de usar a aba Decore por duas coisas. Eu estava falando com a Daiane. Os objetos aqui, eles estão bem configurados, no sentido de estrutura. A cuba, ela já vai com a informação de furo. Enfim, tem uma série de coisas que são bacanas e tem coisas bonitas também que dá para usar. A gente não falou, mas ó, tem a pinha de torneiras. E a gente, dentro do Decore tem de tudo mesmo. Ó, alimentos. Então, olha, refrigerante, tem uma garrafa de Dolly aqui. Se quiser colocar, você consegue colocar fruta, tem tudo. Sim. Tem agora essa aba de humanização, né? Então, se eu quiser deixar uma pessoa aqui, né, para poder aparecer no render, dá para pôr eu, Sara, eu não gosto. Mas, enfim, tem. Eu falo porque a gente está focando bastante aqui na questão da marcenaria, né? Até porque vocês dois vão trabalhar com isso e tal, mas a gente faz projetos decorativos, eu sei disso. Mas pensa que você também vai fazer um projeto e você tem que dar uma ênfase naquilo que você quer. Então, se eu estou usando o Promob para orçar marcenaria, eu quero que a pessoa dê muita atenção para os móveis. Então, cuidado quando vocês forem decorar, né? Vou decorar uma estante, vou decorar um nicho, ou até em cenários assim, de você colocar tanta informação que a pessoa não consegue prestar atenção nos móveis, porque está chamando muita atenção. Então a gente decora um pouquinho, mas nem tanto, né? Você tem que ir aos poucos. Eu sempre falo, uma vez um cliente me mandou um projeto para eu fazer a parte técnica, e quando eu abri o projeto, eu tomei um susto, porque era uma cozinha, um ovo, assim, muito pequena, em L, e aí literalmente tinha uma pessoa sentada comendo, e aí tinha um prato de comida, assim, tudo isso no 3D, assim, eu tomei um susto, eu falei, que é isso, cara? Mas era muita, porque era muita informação num espaço pequeno, eu tomei um susto, eu falei, cara, abri o programa errado, é vírus. Mas é porque, assim, era um espaço muito pequeno, e aí ele quis colocar o raio da pessoa sentada na banqueta comendo a comida, e eu já tava vendo tudo isso. Até eu entender o que era móvel, o que era decoração, isso porque eu mexo com isso, eu só tava fazendo a parte técnica, coitado do cliente, né? Então, às vezes, o excesso, né? É o famoso menos é mais. Às vezes menos é mais. Mas, enfim, aqui a gente tem de tudo, né? Questão, por exemplo, aqui, ó, da lavanderia. Vai ter a máquina de lavar, então, cadê? Eletrodoméstico. Vou ter a máquina de lavar, lavar roupa. Tem o tanque, então se eu quiser colocar um tanque de inox na pedra, ou se eu for colocar um tanque de coluna, porque o cliente não vai trocar. É, estofados, eu vou ter sofá, cadeira, almofada. Dormitório, você vai ter as camas, cabeceira, enfim, tem um mundo de coisas aqui. Tem coisas de academia, tem coisas tipo, é ambiente comercial, tem os objetos de ambiente comercial, tem de tudo. Realmente, para que quem quiser fazer um projeto bem completo, você consegue ter esses blocos aqui
muito bacanas. As plantinhas estão bem bonitinhas, eles arrumaram bastante elas. Então, hoje elas ficam bem bonitas no render. Não tem mais uma cara de plástico que tinha antigamente. Então, é bem interessante mesmo. Acho que vale bem a pena fuçar nessa biblioteca aqui do Decore. O que é interessante? Tudo que está dentro do Decore é decorativo. Parece óbvio, mas não tem um custo aqui. Então, cuidado de você, de repente, aqui dentro, você procurar armário e você colocar um guarda-roupa ilustrativo, entendeu? E o cliente achar que tem um guarda-roupa no orçamento. Enfim, coisas que tem que tomar um cuidado, né? Mas faz parte. Então, eu evito de colocar coisas que podem. Como é que eu posso dizer isso? Que podem fazer o cliente achar que faz parte do projeto. Porque às vezes a gente mostra o projeto bonito, né? Aí você colocou, sei lá, um home, você digitou aqui no decore, home de TV. E aí o cliente acha que faz parte e não faz. Então, e nem vai estar orçando, porque o que está aqui é decorativo. A não ser que você dê essa ênfase para ele. Então, quando a gente tem aqui, ó, tem todos os nossos muitos parceiros. Aqui também tem bastante coisa de decoração. Tem os eletrodomésticos também, caso vocês queiram usar. Mas, no geral, a gente acaba usando bastante isso daqui, ó. Os módulos separados por ambiente e a abinha 12, que é a abinha Decore. Além disso, a gente tem aqui de forma fixa, tá? A abinha que chama Catálogo 3D. O que é esse Catálogo 3D? É uma biblioteca online colaborativa. Significa que, lembra que eu ensinei para vocês os favoritos, né? Que dá para agrupar e salvar os favoritos? Mas vamos supor que eu achei a minha cozinha muito maravilhosa, que eu salvei eu fiz um conjunto, enfim. Se você quiser subir isso nesse catálogo 3D e deixar disponível online, você pode. E qualquer pessoa que digitar um nome igual você colocou, ele vai aparecer. Ou seja, aqui tem cadeira, por exemplo. Vai aparecer, porque aí essa biblioteca que várias pessoas foram anexando esses objetos. O que é importante? Vocês não conseguem você consegue editar de uma maneira geral, altura, largura, profundidade, mas vocês não conseguem editar esses blocos, por exemplo, aqui, ó, eu digitei cadeira, veio duas cadeiras, e veio tamanho miniatura, né? Olha que maravilhoso. Ah, dá para eu deletar uma cadeira para ficar só com a outra? Não dá. O que você consegue fazer com isso aqui? No máximo, editar ele. Vou colocar aqui escalar, colocar no máximo editar, entendeu? A medida geral, né? A medida dele. Mas você não consegue separar uma da outra, deixar mais espaçado. Então tem que tomar cuidado, porque também acontece isso. Ele vem muito pequeno, ele vem muito grande. E aí, quando ele fica muito grande, você não consegue mais achar, seu projeto fica lento. É raro, mas acontece. Então, assim, é uma aba que eu falo assim, use com moderação. Porque ele é bacana, tem bastante coisa interessante, mas ele também tem muita pegadinha que pode, no começo, atrapalhar vocês. Então é legal. Então eu recomendo bastante. Acho que tem bastante coisa interessante aqui. Enfim. Ah, posso digitar aqui na barra de pesquisa, Sara? Pode. Ou que é o que eu recomendo sempre. Fucem mesmo, assim, vai olhando o que tem dentro de cada aba, porque isso vai aguçando aí a criatividade de vocês. Então, aqui em cima, objetos, seja eles para compor o nosso projeto, seja para decorar, a gente já sabe disso, as propriedades aqui que a gente interage. E aqui embaixo, a gente tem os materiais. Aí aqui é onde eu vou começar a separar. Por quê? A gente vai relacionar essa abinha de baixo aqui, que são os materiais, com essa abinha aqui, que são os modelos. Então, dentro das ferramentas, a gente tem aqui essa... Fiz uma besteirinha aqui. Você tem essa aba que chama modelos, e aqui embaixo a gente tem os materiais. Deixa eu voltar aqui, que sem querer eu pequeno X. Qual que é a diferença entre eles? Materiais que estão aqui embaixo é decorativo, é ilustrativo, não interfere no seu orçamento. Dentro do modelo, você está customizando o seu orçamento, o seu projeto mesmo, para título de custo. Então, por exemplo, aqui nos materiais, eu tenho todos os fabricantes de MDF. Arauco, Duratex, Fórmica, tenho tudo aqui, tudo. Porém, se eu inserir um objeto desse aqui no meu projeto, não está mudando de fato, eu só estou mudando visualmente.
Além dos fabricantes de MDF, eu tenho outras texturas aqui também. Eu tenho uma biblioteca de texturas. Por exemplo, mármores e granitos, paredes e pisos, que aí eu vou ter porcelanatos, madeiras. A gente tem aqui alguns tipos de madeiras, madeira de lei, né? Madeira de demolição, essas coisas. Ó, figura para pôr dentro de quadro, papel de parede, textura de metais, vidros. Aqui eu tenho texturas que vão estar compondo o meu projeto. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma janela que ela tem esse vidro aqui transparente. Se eu vier aqui e aqui, como é que eu insiro uma textura dentro do meu projeto? Da mesma forma que a gente insere os objetos lá dos módulos. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, uma textura de vidro jateado, né? Tá aqui, ó, vidro jateado. E eu colocar aqui no meu quadradinho da minha janela, aí ele vai me perguntar, onde que você quer aplicar essa textura? Você quer só nesse item? Você quer em todos os itens que são iguais a esse? Ou seja, todos os vidros, você quer que seja igual? Você quer escolher? Você quer em todo o objeto, ou seja, em toda a janela? Por quê? Cada figurazinha aqui é uma textura. Então, a moldura é um alumínio. O transparente é vidro. Então, aqui eu estou aplicando texturas. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, somente esse item, ó, não sei se ele vai mudar ou só vai mudar no render aqui, porque não vai mudar tanto aqui, ele vai mudar mais no render, porque eu já vidro é meio. Mas aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou em metais, que aí eu vou colocar que essa esquadria de alumínio ela vai ser branca mesmo, né? Somente nesse item. Eu acho que ela já deve estar branca. Tá difícil hoje, hein? Tô ruim. Vou pôr preta, né? Quero ver o que vai aparecer agora. Então, cada vez que eu aplico uma textura, ó, preto vai mudar. Tem como. Somente nesse item. Então, mudei aqui, ó, somente nesse item. Então, eu consigo aplicar texturas para compor meu projeto. E aí, o que é importante? Tudo que a gente olha, ela é uma textura, é um material. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o render, mas aqui a gente está aplicando as texturas como um todo, né? Então, é bem importante a gente se atentar. Sara, eu preciso ser ultra mega detalhista aqui? Não, aí vai da sua atenção. Mas o básico, gente, uma textura na pia, uma textura no piso, um revestimento na parede, não mata ninguém, dá para fazer, deixa o projeto bacana. Então, aqui é onde a gente insere essas texturas. Dicas que eu dou, por exemplo, ó, aqui em madeiras tem madeira demolição. Tem umas madeiras diferentes aqui, ó, que elas estão aplicadas como se fosse um piso de madeira. Eu uso bastante, inclusive, essa daqui, ó, a 3. Por quê? Parece um piso laminado. Aqui na cozinha fica nada a ver, né? Mas numa sala, num quarto, no render fica ótimo. Então, mesma coisa, você não precisa decorar tudo que tem aqui ou ficar procurando toda vez. Decora mais ou menos a que você gosta, que você acha interessante, e você acaba utilizando. Ó, por exemplo, aqui, ó, porcelanato. Aí eu tenho vários tipos de porcelanato que dá para usar. Esse aqui, ó, por exemplo, vou colocar um qualquer aqui, ó, um pisinho porcelanato. Então, aqui dentro dos materiais, mesma coisa, são texturas que já estão configuradas, não vão te dar trabalho, não vão te dar dor de cabeça. E aí, de novo, ainda que você pegue, vou, por exemplo, aqui, ó, Duratex. Ainda que eu pegue um material e coloque aqui na minha madeira, ó, vou colocar aqui na minha madeira, no meu tamponamento, somente nesse item. Ainda que eu estou mudando a cor dele aqui, ó, quando eu venho em modelos, olha que interessante. Ele continua branco. Por quê? Muito importante. O que você pega aqui das abas materiais é decorativo, não está alterando o orçamento, o custo do projeto. Tá, Sara, mas vamos ao que interessa, né? Vamos ver o que interessa, o que é bom mesmo, alterar para custo. Então, aqui decorativos, para qualquer tipo de textura, pedra, parede, enfim, o que vocês precisarem. Aqui nas ferramentas, a gente tem a abinha modelos. Ela sim altera o nosso projeto a título de custo, tá? Eu brinco, eu falo que aqui a gente customiza o nosso orçamento. Então, sabe quando você chega na concessionária, você fala, eu queria um Gol, um carro Gol. Ah, legal, mas você quer com ar-condicionado ou sem? Você quer com vidro automático?
ou o vidro manual, trava elétrica, com som. Então, assim, aqui a gente customiza o nosso projeto para que, de fato, tenha um impacto no orçamento. O que faz parte dessa customização, Sara? Principalmente acabamentos, tá? E aqui interfere muito no tipo de produto. Então, por exemplo, eu quero uma porta cava, eu quero uma porta com puxador tal, a gente faz tudo aqui. E o tipo de ferragem, porque isso também interfere no nosso projeto. Então, a dobradiça ela é com ou sem amortecedor? Ou seja, as ferragens que vão compor, porque, óbvio, você tem uma dobradiça ali de R$ 2 e você pode ter uma dobradiça que custa R$ 8. Num cenário que tem 100 dobradiças no projeto, isso faz uma significativa diferença. Então, por isso que aqui nos modelos a gente customiza, eu falo mais isso, não, você não está só customizando o projeto, você está customizando o seu orçamento, tá? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, ele vai separar por blocos. Então, a gente consegue fazer customizações por etapas do nosso projeto. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, as caixas. E caixas tá branco, porque como eu falei para vocês, normalmente quando a gente tampona o projeto, a gente deixa o interno, as caixas, essa coisa que é mais volumosa, no branco. E aí eu tenho aqui, ó, as portas, tá vendo? Ó, portas e frentes, branco. Porque padrão vem sempre tudo branco. O que a gente tem aqui, ó? Primeiro, as caixas, os acabamentos das caixas, e depois a gente vai ter o tipo de porta. Aí, de novo, gente, isso aqui muda um pouquinho de Promove para Promove. Esse aqui, ele é um pouco confuso, porque ele tem muita opção. Mas dá para deixar, assim, os outros Promoves, eles costumam até ser um pouco mais simples, mais direto ao ponto. Então, primeira configuração das caixas, e quando eu clico aqui, eu vou receber toda a lista de fornecedores de MTF que eu consigo customizar o meu projeto. Não sei porque ele ficou até lento. Ficou emocionado. Beleza, aqui. Aqui, acho que agora ele foi. Então a gente vai fuçando. Qual que é a minha dica? Pega um projeto e aperta tudo, assim. Vai mudando aí conforme você vai, né? Com calma, depois, durante a semana que você for treinar, para você vendo o que que altera e o que não altera, né? Para você ir sentindo. Então, tá vendo? Quando eu clico aqui, ele abre um monte de tipos de projeto, de fornecedores, enfim, que a gente consegue ir customizando. Portas, ou seja, que tipo de porta que eu vou ter? Como assim, tipo de porta, Sara? Deixa ele mudar aqui, ó. Eu vou ter, por exemplo, uma porta com puxador gola, uma porta com puxador cava, eu vou ter porta com puxador, chama de perfil Y, né? Que é o cava, perfil cava. Então aqui a gente vai ter vários tipos de materiais, de tipos mesmo de produto que você vai estar oferecendo. Aí, de novo, o que você vai oferecer para o seu cliente? Que você consegue produzir ou comprar. Então, não faz sentido você usar um Promob desse, aí você vai vender, por exemplo, a porta country, né? Horrorosa, inclusive. Porta country, olha só, vamos mudar aqui, colocar um country. E aí você chega lá e a fábrica não produz isso, sei lá, né? Olha só que coisa mais linda, né? Ninguém usa. Tá aqui. Então aqui a gente customiza o tipo de porta e aí ele vai. Lembra que eu falei que ele vai separar por blocos? O que que é frentes? Frentes é de gaveta. Então a gaveta ela não chama a frente da gaveta, chama frente. Mas não tem o nome da porta. Então por isso que ela não mudou. E ela inclusive continua aqui, ó, reta. Que aí se eu mudar ele fica. Então, por exemplo, se eu vir aqui, vou colocar o cavo, né? Que é o padrão. Cavo horizontal. Cava que bastante gente gosta, né? Tá mais comum que tudo, bastante gente usa, tá aqui. Então, tá vendo aqui, ó, as portas, aqui eu tô configurando o tipo, né? Vou mudar os dois para cava para ficar um pouco mais simples. Madeira, cava. Beleza. Então, eu consigo customizar. Depois, eu vou ter o acabamento da porta. Beleza, já escolhi o modelo. Agora, qual vai ser o acabamento? Qual vai ser a cor que eu vou estar selecionando? E aqui vai mudar bastante. Aqui é muito legal, se vocês pegarem os catálogos, vou tentar.
Essa amostrinha que eu tô aqui na minha mão é da Bernec. Então, por exemplo, esse daqui chama Microlate, da Bernec. Aí o que que acontece, ó? Dentro, aqui a gente tem as linhas. Então, por exemplo, dentro da Bernec, eu vou ter a linha, provavelmente isso aqui é a linha Smart. Não. Bem fácil, horizonte. Não tá atualizado, será? Ah, aqui, ó. Unicolors. É isso mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, dentro da Bernec, Combine Fácil. Dentro da Combine Fácil eu tenho Unicolors. E aí eu tenho o Latte. Cadê o Latte? Aqui, ó. Latte Micro. Que inclusive é o que tá aqui na minha. Eita, que não vai mostrar. Mas, ó, é o que tem. Então, sempre quando vocês verem o acabamento, vocês vão ver que ele vai estar associado a uma linha. Então, as cores lisas, elas normalmente chamam unicolors, né? Por exemplo, da Aral. Cores e tecidos. Aí ele tem a linha TX, ele tem a linha Chess, né? Ébano Chess. Por isso que tem esse nome, Ébano Chess, porque ele é da linha Chess. Então a gente acha ele aqui, ó, é o ébano da linha Chess. Então você consegue associar o acabamento de acordo com a linha. Duratex é a mesma coisa, ela tem a coleção, agora tem a coleção aqui, ó, cimentícios e pedras, internos, cadê? Coleção internos. Aqui, ó, Ultra Premium, aí tem a Veluto, que é uma linha com toque de seda, coisa mais linda, né? Aí dentro da linha Veluto a gente tem lá, ó, ixi, nem sei o que eu coloquei aqui. Entrou? Não, não entrou sem querer, mas não entrou. Então a gente consegue ter essas linhas separadas por fabricante. De novo, aqui tem de tudo. As fábricas, elas costumam deixar aqui apenas os acabamentos que elas têm em linha. Então, se uma fábrica trabalha com um Arauco, vai aparecer, às vezes nem vai aparecer o fabricante, só vai aparecer direto assim, ó, Ebano Chess. Um exemplo, tá? Então isso aqui vai mudar um pouquinho, mas o que vocês precisam decorar? É sempre nos modelos que eu vou mudar as cores das portas, as cores do tamponamento, o tipo de ferragem. Independente qual seja o Promob, é aqui na abinha modelos. Então você consegue abrir um catálogo da Fibraplaque e ver lá qual que é a linha conceito. Ah, dentro da linha conceito eu tenho cinza calcário, tenho Fendi, tenho lino. Então você consegue ver as linhas para estar aplicando dentro dos projetos, tá? Esse aqui vai ter de todos os fabricantes do mundo, né? Até o que ninguém conhece. Max Decor, nem sei de onde é essa fábrica. Mas tem aqui, tá? Então, primeiro, as caixas, configuramos aqui os tipos de portas, né? E esses acabamentos das portas. E aí ele vai subdividindo. Ele chega numa etapa aqui que são as fitas de borda. Ah, então eu posso ter, por exemplo, uma cor da caixa e uma cor de fita de borda diferente? Nesse promove aqui deixa. A maioria dos de fábrica, não. Mas aqui você consegue ir fuçando. Então, minha recomendação é, vai, muda. Vê o que mudou no projeto. Ai, não mudou nada. Então, acho que eu... Entendeu? Então, vai fuçando nele aí para ver o que vai interferindo em termos de cor. Às vezes eu faço isso. Quando eu não consigo achar uma peça que eu tô achando estranha, eu coloco, tipo assim, sei lá, preto, vermelho, eu coloco uma cor bem berrante, que aí eu consigo identificar ela no projeto. Os acessórios, como eu falei, né? Por exemplo, tipo de dobradiça, tipo de corrediça, né? Se ela é uma corrediça telescópica, se ela é uma corrediça, aqui ele chama de invisível, né? Que seria a oculta, né? E depois o tipo também. Então você consegue estar customizando aqui essa questão de acessórios. O que é interessante aqui, ó? Quando eu coloco todos, tá na linha todos, eu mudo todos. Agora, se eu clicar só nesse armário e vir aqui em seleção, eu vou mudar só o que está selecionado. Vou interferir no restante. Então, se eu mudar aqui a cor dessa porta, vou colocar aqui, ó. Vou mudar a cor dessa porta? Ah, é que eles estão agrupados, por isso que mudou tudo. Eu tinha esquecido. Mas aí ele muda só desse, não muda do de baixo. Então, o recurso do Ctrl, lembra de manter o Ctrl pressionado para ir selecionando as peças, ele também se aplica aqui, porque se eu venho e seleciono esse armário e esse aqui, e aí eu vou em seleção, eu vou estar mexendo só nesses dois armários. Então, a gente também consegue customizar o nosso projeto. Quando eu volto em todos, aí ele começa a aparecer aqui, ó. Então, eu tenho aqui, dentro do conjunto, tenho coisas que estão em mogno e tenho coisas que estão em branco. A gente consegue separar.
Aí, vou pedir desculpas antecipadamente pela confusão que criaremos agora. Mas é uma das coisas que eu tava brigando desde que eu entrei com a Promob e eles me mandaram e-mail essa semana falando que vão alterar isso. Nos outros Promobs vai aparecer assim, ó, caixa, portas, tamponamentos. E aí você edita os tamponamentos. Aqui eu não sei por que, em nome de Deus, ó, o tamponamento tá junto com as caixas. É um errinho aqui que eles têm. Então eu mostrei. Por quê? Se vocês virem aqui e mudar as caixas, as caixas estão brancas. Mas na verdade está junto os tamponamentos também. Então, se eu for, por exemplo, aqui, ó, e mudar só esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Duratex, não sei o que. Ok, trama, horizontal, Janduia. Vou pôr o Janduia aqui para ele ficar realmente Janduia, ó. Quando vocês olharem aqui em caixas, vai estar aparecendo caixas brancas e tá dizendo que tem caixas na cor Janduia. Mas é o tamponamento. Então, eu sei que isso aqui é um pouquinho chato, é um pouquinho confuso. Talvez até a gente terminar esse curso eles editem isso, aí vai vir uma atualização. E aí eu acho que toda a comunidade deve me agradecer, porque, enfim. Porque eu estou brigando por isso, mas é porque eu sei que confunde um pouquinho. Então, assim, só esse ponto de atenção. Nas caixas, tá junto tanto as caixas dos armários, ó, as caixas, quanto também os tamponamentos. Então, o que que eu faço, Sara? O que que é o ideal? Usando o botãozinho contra, seleciona as peças, ó, que são só tamponamentos. Aproveita, inclusive, que aqui é um projeto pequeno, tá selecionando. Vou até usar aqui, ó. Ó, tô selecionando só os tamponamentos. E aí, quando você for na aba seleção, você vai editar só os tamponamentos, apesar desse texto aqui confuso, tá? Então, essa Como é que é é? a dica que a gente dá. Diga. Calma aí, você vai no seleção e daí aperta onde? Então, o que eu disse é o seguinte, ó. Eu selecionei com o Ctrl, né? Igual você fez para agrupar, só que eu selecionei as peças que são só tamponamentos, ó. E aí, eu vou para a aba seleção. O que que essa aba quer dizer? Quer dizer que eu vou editar só o que está selecionado e não todo o projeto. Que, E aí aqui a gente consegue fazer essas edições clicando nas opções, tá? tá. Modelos, materiais, tranquilo? Então, o que mais que dá para fazer, Sara? Tá chato ainda, vai, tá chato. Dicas que eu sempre dou, tá? Você pode, deixa eu ver aqui se eu tenho ainda salvo o seu aparelho. Vamos supor que você fuçou a abinha e você não gostou de nada. Você falou, meu, achei tudo feio. Tudo feio, não gostei de nenhum piso me agrada. Ou eu quero fazer um projeto mais realista e as texturas que tem aí para decorar, tá? Não me atende. O que que a gente consegue fazer? A gente consegue trazer de fora uma textura nova. Olha que legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Texturas. Deixa eu ver se é essa pasta. Então, o que que eu recomendo sempre para vocês? Criem no computador de vocês uma pastinha que chama texturas. Crie uma pasta, coloca o nome de texturas. Se você vir, por exemplo, aqui, eu vou colocar textura. Aqui é ótimo. Textura cimento queimado. Ó. Isso aqui a gente usa bastante hoje em dia. Se você digitar a palavra textura e cimento queimado, no Google, Google Imagens, banco de imagens, gente, o que vocês acharem mais interessante. Vocês vão ter imagens, ó, muito bacanas para poder aplicar. Esse aqui, por exemplo, é um piso de cimento queimado. O que que vocês vão fazer? Vocês vão salvar. Essa é uma primeira opção, tá? Vou salvar essa imagem no meu computador. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, projetos educacional, que aqui eu tenho a pastinha texturas, ó. Então, dentro da minha pastinha texturas, você pode inclusive separar, ó, granitos, papel de parede. Vou criar aqui uma pasta que chama pisos. Pisos. Tô aqui dando um exemplo, tá? E adicionar essa imagem aqui, salvar. Então é muito legal, porque aqui a gente consegue pesquisar texturas para decorar o nosso projeto. Como é que eu levo isso para dentro do meu projeto agora, sabe?
Vou pegar minha pastinha aqui. Literalmente, você arrasta a imagem para dentro, tá? Então, aqui, ó. Aqui tá a minha pastinha, tá? Só tô minimizando ela. Isso. E meu revestimento tá aqui. Se eu pegar essa imagem e arrastar ela para dentro do meu projeto, ele... Tá vendo que ficou amarelo aqui o piso? Porque ele entendeu que eu quero colocar essa textura no meu piso. Vou soltar. Aí ele vai aplicar a textura, tá? Então, se eu digitar algodão egípcio para pegar a tinta da Souvenir, eu consigo trazer essa textura para cá? Consegue. Então, essa pastinha de texturas ela é bem legal, porque ela é uma forma prática de você customizar seu projeto. Às vezes é até mais prático do que você ficar olhando aqui os materiais, né, para poder achar. O que que é interessante? A gente vai falar da customização disso aqui para a questão de render. Dentro dos materiais, está configurado luz, textura, se tem brilho, se não tem. Então aqui é, de certa forma, um pouco seguro para você ter um render bacana. Aqui você vai ter imagens melhores, coisas diferentes, mas não necessariamente isso vai tornar o seu render melhor. Às vezes vai tornar o seu render esquisito. Porque se você não configurar a textura disso, a gente vai aprender a configurar, vai ficar com cara de plástico. Então, cuidado, calma. E tá vendo? Ele cria repetições que não necessariamente são muito orgânicas, né? Ele criou aqui, ficou bem quadradão. Então você pode criar N coisas. Aí, eu sei que hoje é o dia do botão, tá? Mais um botão. A gente vai aprender vários. Sobre texturas, essas aplicações que a gente pode fazer. Primeiro, quando eu clico numa parede aqui, uma parede qualquer, e aí eu aperto com o botão direito aqui, eu tenho aqui duas opções, ó, editar faixas e editar regiões. Qual que é a diferença entre elas? Vou começar pelo faixas. O editar faixas, ele cria faixas, literalmente. Mas a gente usa muito esse recurso aqui, por exemplo, para criar um rodapé, um rodameio. Eu vou pintar uma meia parede, vou colocar metade para baixo vai ser uma cor e a outra metade vai ser uma cor mais clara, né? Uma coisa que está bem forte aí de tendência de decoração. Enfim, você consegue criar N cenários. Então, você cria literalmente faixas para aplicar texturas. Imagina que você está chegando nesse ambiente que a gente está construindo aqui e você está marcando com uma fita crepe. É isso. Não vai aparecer no render, você vai estar enxergando essa linha, mas essa linha não aparece de fato, se você não aplicar nada de textura. Então, imagina que você está colando uma fita crepe no seu ambiente. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, uma linha a 100 de altura, né? Vou dar só um clique aqui, ó. Criei uma linha. Essa linha, ela vai rodar o meu projeto, né? Ela vai correr todo o perímetro. Eu posso criar quantas linhas eu quiser. Depois eu posso voltar aqui na setinha branca e eu posso mexer nelas aqui, ó. Posso aumentar a altura. Enfim, posso fazer o que eu quiser aqui. Posso deletar ela se eu coloquei essa textura errada. Aqui, ó, com um xizinho, eu consigo remover. Eu, Sara, faço bastante isso em dormitório, sala. Eu faço isso aqui, ó. Eu crio uma linha de 50, aí eu crio outra linha de... Eu faço isso aqui. Por exemplo, vou dar um OK aqui para vocês verem. Aí ele levanta a minha parede que estava rebaixada, né? Mas eu vou rebaixar de novo. Se eu pintar essa faixa e essa faixa, eu tenho um rodapé maravilhoso. Um nível. Deixa eu até ver se eu tenho um render fácil disso aqui. Um pouco projeto, né? Para decorar isso aqui, projetos. Os da Muda. Da Muda tem bastante. Aqui, ó. Vamos ver se esse aqui aparece. Esse aqui nem tem parede direito. Aqui. Deixa eu achar esse aqui. Aqui, ó. Ok. Olha que render. Coisa mais linda que esse render, ó. Meu render. Olha o meu rodapé. Ah, ninguém diz. O que que eu fiz aqui? Criei duas faixas e pintei as faixas de cima e de baixo de branco.
Olha só. Entendeu? Então, assim, dentro do render, a gente cria um efeito. São, são cenários. Então, o que que eu faço aqui, ó? Criei essas duas faixas. Posso pintar de branco. Posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Depois eu reforço essa ferramenta, tá? Mas eu tenho uma ferramentazinha aqui que é igual do Excel, né, do Word, que é de copiar a formatação, sabe? É literalmente a mesma coisa, um pincelzinho, copio essa textura e aplico aqui, ó. Aplico na minha faixa. Quando eu renderizar, vou lá. Nem precisei ficar usando aquele. Daiana, você não ficar usando a geometria linear, entendeu? Que maravilhoso. Aqui, ó. Outra coisa aqui, ó, dentro do editar. Aí o que que eu costumo usar mesmo em cozinhas, tá? Porque isso aqui é um cenário para sala, quarto, né? Mas eu vou deletar essas linhas aqui. E vou deixar só essa daqui. Deixar aqui com 80, por exemplo. Ó, uma faixinha aqui de 80. E aí eu copio, rebaixar. Aí eu copio a textura do piso e colo na minha faixa. Já fiz meu rodapé. Ah, mas tá chapado. No render. Vai ficar maravilhoso. Porque aqui é só pra gente dar um destaque. Então é uma forma mais fácil. Ah, e se eu quiser fazer com geometria linear para poder dar profundidade? Pode fazer, mas essa é uma forma, tá? O que que a gente está fazendo aqui? A gente está, de novo, né? Como eu brinquei, a gente está criando aqui colocando uma fita crepe para falar, essa é a área que eu quero aplicar essa textura. Então você não corre o risco de pintar toda a parede porque você criou essa faixa. Sim. Agora, outro ponto que é mais interessante. Se você fosse fazer essa reforma dessa cozinha hoje, fosse a sua cozinha, você comprou lá seu revestimento Metro White, você ia colocar o Metro White caríssimo atrás da geladeira? Não, você ia colocar só onde aparece, que é o que todo mundo faz. Compro bonito para colocar só onde aparece. A gente consegue fazer o mesmo efeito aqui. Então, por exemplo, a gente usou o editar faixas, né? Mas a gente tem o editar regiões, onde literalmente eu crio uma região para aplicar essa textura. Então, quando eu clico no editar regiões, ele aparece a parede que eu cliquei, né? Então, como eu cliquei naquela parede para. Aqui, ó. Cliquei nessa parede para aparecer as ferramentas, é essa parede que vai aparecer. Por isso que é importante colocar os armários no lugar certo, entendeu? Porque como eu prendi os armários na parede, tá todo mundo aparecendo aqui. Se meus armários estivessem presos no chão, não ia aparecer. E aí, para eu achar onde é o começo, meio e fim, ia ficar confuso. Então, porque a gente prendeu as coisas certinhas, deu para ajustar. O que que eu tenho aqui, ó? Mesma coisa que a geometria. Retangular, circular e é de ponto a ponto, ó. Então, eu tenho aqui. E aí eu posso, por exemplo, aqui, ó, geometria ponto a ponto, né? E aí eu vou aqui, ó, vou fazendo o contorno. O que que é esse contorno, ó? O meu contorno tá aqui, ó. Eu vou começar dessa ponta, ó. E aí eu vou criar uma faixa, uma região, né? Aqui. E aí eu vou criar uma. Eu fiz correndo para mostrar para vocês, então ele não tá alinhadinho, mas ó, vou parar aqui no meu rodapé. Eu consigo ir fazendo essa volta e criando essa região, tá? Ó, e aí eu criei a minha região aqui para poder estar aplicando a minha textura. Mesma coisa, posso vir aqui nos materiais, puxar uma textura e colocar na minha região. Ó, inclusive ele quer perguntar, ó, aonde que você quer inserir isso? Na sua região? Na região que eu criei? Ou eu também posso vir aqui e na minha texturinha de fora, cadê? Ô, Jesus, aqui, ó. Nas minhas texturas que eu posso ter salvado da internet. Dica que eu sempre dou, tá? Sites hoje que vendem papel de parede, tem aqueles papel de parede que imita revestimento. E aí, nesses sites de papel de parede, normalmente tem texturas muito boas, tem imagens com uma qualidade boa. Porque quanto mais qualidade tiver a imagem, melhor vai ficar no seu render. Então, você pode ter. Mas hoje, dentro dos sites de revestimento, da Eliane, da Lurca, da Porto Belo, da Porto Ferreira, normalmente lá dentro já tem as imagens, que é justamente para a gente que faz projeto pegar essa imagem e aplicar.
Então, por exemplo, eu tenho aqui um revestimento que é da Lurca, que é uma empresa que só faz azulejo. E aí eu posso pegar essa imagem aqui e arrastar para dentro do meu projeto. E aí eu aplico na minha região. Aplico só na minha região. Para a gente finalizar essa etapa aqui que a gente tem. Sara, ficou péssimo. Ficou feio. Tem nada a ver com o seu azulejo aqui, ó. Meu azulejo quadradinho, ele ficou todo esquisito aqui, todo achatado. O que aconteceu? Ele tá fora de proporção, tá? Gente, só para frisar para vocês, eu tô gravando essa aula aqui, tá? Então depois vocês vão acessar esse conteúdo, tá? Vocês podem assistir com calma. Então a gente vai editar a proporção dessa textura aqui aplicada. Então, até então a gente estava mexendo aqui, certo? Mexendo aqui tranquilamente. Mas talvez vocês não repararam que tem uma abinha aqui escrito materiais. Olha só. E ela existe. Tem mais 1000 botões aqui dentro. Ó, que legal. Então, aqui dentro das ó, se eu clicar aqui na pia, por exemplo, ó, eu vou ter também, ó. Eu tenho tudo aqui os materiais, ó. Mas no caso aqui eu cliquei na parede, né, que é onde eu quero, no meu revestimento, e tô aqui na aba materiais. Se eu voltar para a parede, vou me relacionar com ela normal, igual sempre eu fiz, mas dentro dos materiais a gente consegue configurar. O que a gente tem aqui que é muito bacana? Tá vendo aqui, ó? Mapeamento, escalar em X, escalar em Y. Quando eu mexo nisso aqui, por exemplo, eu quero uma proporção de 2:1. Ele ajusta a proporção. Então, ele já não fica mais com essa cara achatada que estava antes, porque ele é mais retangular. Ah, eu quero 2,2, por exemplo, para dar uma... Eita, coloquei 22. Vai ficar um pouquinho, então a gente consegue configurar isso aqui em termos de proporção. Tem imagem que está muito ruim, está fora de qualidade, uma imagem que às vezes está muito pixelada e que não fica bom. Pode acontecer, tá? Mas no geral é aqui onde a gente consegue configurar isso. Outra coisa interessante também, ó, rotação. Então, se eu fizer uma rotação em 90 graus, ó, porque, por exemplo, eu aplico uma textura de madeira. Ah, eu usei isso aqui, ó. Por exemplo, coloquei aqui madeiras que eu tinha feito, né? Que eu falei, eu uso muito esse piso, uso mesmo. Inclusive, estava naquele render que eu mostrei para vocês. Mas eu não quero a madeira assim, eu quero a madeira. Então, eu posso vir aqui, ó, clicando nele e mudo para 90 graus. E aí eu mudo, ou seja, eu estou rotacionando a minha textura só, não estou rotacionando o piso nem nada. Então, a gente consegue criar umas inversões aqui bem bacanas, tá? Vou virar aqui minha textura. Então, essas aqui são as formas mais simples e práticas do dia a dia para estar aplicando textura, tá? Não tem problema. De novo, isso aqui é para questão de render, tá? Então a gente já está se preparando para fazer o render.